Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais uma aula de língua portuguesa para você. E hoje eu vou atender a pedidos que me fizeram lá no meu Instagram. Aproveita, se você não conhece, dá uma corridinha lá, porque eu deixo dicas de língua portuguesa todos os dias lá no Instagram. E eles me pediram uma aula sobre a colocação pronominal, um assunto quase unânime nas provas de concursos públicos em se tratando de língua portuguesa. Então aproveita, se você ainda não for inscrito no meu canal, já se inscreva aí, já deixa o seu like para mim e ative o sininho das notificações. Então vamos lá para nós aprendermos um pouquinho mais e você garantir mais uma questão lá na sua prova. Colocação pronominal se refere à posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo e pode ocorrer em próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Pode ocorrer em mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo, e pode ocorrer em ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. E a nossa gramática possui regras bem definidas quanto ao uso dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Vamos começar então entendendo as regras da colocação em próclise, que é quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Nestes casos, ocorre que há uma palavra atrativa, ou seja, uma palavra que atrai o pronome oblíquo átono para próximo dela, ocorrendo então que esse pronome fica antes do verbo. Vamos conhecer cada uma dessas regras? Primeira palavra atrativa são as palavras negativas. Não, nunca, jamais. Veja o exemplo. Nada me faz sair de casa hoje. Essa palavra negativa, nada, atrai o pronome oblíquo átono me para antes do verbo fazer. Segunda palavra atrativa são os advérbios. Veja o exemplo. Ela sempre me disse que faria isso. Essa palavra sempre é um advérbio que atrai o pronome me para antes do verbo dizer. Terceira palavra atrativa são os pronomes relativos. Veja o exemplo. A aluna que me deu a maçã faltou hoje. Essa palavra que é um pronome relativo que atrai o pronome oblíquo átono me para antes do verbo dar. Quarta palavra atrativa são os pronomes indefinidos. Veja o exemplo. Todos se alegraram com a sua visita. Esse pronome indefinido, todos, atrai o pronome oblíquo átono se para antes do verbo alegrar. Quinta palavra atrativa são os pronomes demonstrativos. Veja, isso me fez refletir sobre a vida. O pronome demonstrativo isso atraiu o pronome oblíquo me para perto dele e, portanto, antes do verbo fazer. Sexta palavra atrativa é a junção da preposição em mais um verbo no gerúndio. Veja o exemplo. Em se tratando
tratando de doença, vá ao médico. Essa preposição em atrai o pronome se para perto dela e ocorre que o pronome oblíquo, o ato no se, acaba sendo posicionado entre a preposição em e o verbo no gerúndio tratando. Sétima palavra atrativa são as conjunções subordinadas. Veja o exemplo. Conforme lhe avisaram, não vieram hoje. Essa palavra conforme é uma conjunção subordinada que atrai o pronome lhe para antes do verbo avisar. Essas são então as regras da colocação pronominal em próclise. Agora vamos às regras da colocação pronominal em ênclise, que é quando o pronome é posicionado depois do verbo. Primeira regra, uma regra básica. Uma oração nunca vai iniciar com o pronome oblíquo átono. Então, se a oração iniciar por verbo, deverá ser posicionado o pronome oblíquo átono em ênclise, ou seja, depois do verbo. Veja esse exemplo. Avisaram-me que não viriam à reunião. A oração inicia-se com um verbo, o verbo avisar. E obrigatoriamente o pronome oblíquo átono me precisa ser posicionado depois do verbo. Segunda regra é quando o verbo está no infinitivo e ele é regido por uma preposição. Veja esse exemplo. Os dois passaram a amar-se. Esse verbo amar, ele está no infinitivo e obriga a colocação do pronome oblíquo átono se depois dele. Terceira regra para a colocação pronominal em ênclise é quando o verbo está no gerúndio sem preposição. Veja esse exemplo. Não se importou, fazendo-se de despreocupada. Esse verbo fazendo está no gerúndio e ele obriga que o pronome oblíquo átono se seja posicionado depois dele. Quarta regra da colocação do pronome em ênclise é quando duas orações são ligadas por vírgula. Veja esse exemplo. Se passar no concurso, mudo-me de cidade. Ocorre uma vírgula entre as duas orações. Se ocorreu uma vírgula, é porque depois dessa vírgula inicia uma nova oração. Como o pronome oblíquo átono não inicia a oração, obrigatoriamente ele precisa ocorrer em ênclise, ou seja, depois do verbo mudo-me. Agora, o último caso de colocação pronominal é a mesóclise, quando o verbo é posicionado no meio do verbo. Essa é a regra mais curta, porque esse caso é mais raro e só vai acontecer se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Veja o exemplo. A prova realizar-se-á amanhã. Realizará. Aí, nesse caso, o pronome oblíquo átono se é posicionado no meio do verbo. Veja mais um exemplo. Dar-lhe-ei um presente. O verbo seria darei, mas nesse caso o pronome oblíquo átono é posicionado no meio desse verbo, ocorrendo então
a mesóclise. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, o pronome próclise é quando o pronome oblíquo átono é posicionado antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise depois do verbo. Lembrando que essas regras só valem para os pronomes oblíquos átonos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários para mim que eu respondo para você. Fica então mais essa aula para você e lembre-se de focar no seu projeto, de focar no seu sonho e buscar de forma incansável, porque é isso que fará de você um merecedor de ver o seu sonho realizado. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um e-book de língua portuguesa para você baixar, um presente meu para você, para complementar os seus estudos. É isso aí então, um abraço, bons estudos e até a próxima aula!